mais um módulo, conjunto numérico. Então, eu tenho o conjunto dos números naturais, o conjunto dos números inteiros, o conjunto dos números racionais e o conjunto dos números irracionais. Os números naturais são os positivos partindo do zero. 0, 1, 2, 3, 4, infinitamente. O nosso conjunto dos inteiros, que é o conjunto Z, eu tenho os números naturais positivos e negativos. Menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, infinitamente, negativo. 0, 1, 2, 3, 4, positivo, infinitamente. Tem o conjunto dos números racionais, que é o conjunto Q, o que inclui os números naturais, os positivo, negativo, frações e dízimas periódicas. Então, eu tenho os negativo, positivo, as frações e as dízimas periódicas. As dízima periódica, ela entra dízima periódica simples e composta, tá? E eu tenho os números irracionais, que é o símbolo I. São os números que contêm as dízimas periódicas que não tem período, quer dizer que não se repete, e as raízes não inteiras. Exemplo, raiz de 2, raiz de 3, raiz de 5, raiz de 7 e, inclusive, o número π, que é um número, é uma dízima não periódica infinita e nenhum número se repete, tá? Vamos lá. Dentro disso, nós podemos desenhar um diagrama, onde eu tenho os números naturais, os números inteiros, os racionais, os irracionais, todo número real e os complexos, tá? Então, um está contido dentro do outro, tá? Os números naturais está contido dentro do conjunto inteiro, os naturais e o inteiro está contido dentro dos racionais, os naturais, os inteiros e os racionais está contido dentro dos números irracionais e os números reais, tá? Aí nós vamos para dízima periódica. O que é uma dízima periódica? São meus números decimais, tá? Com algumas diferenças. As dízimas periódicas, elas são formadas por período. Exemplo, 4 sobre 6, 4 sextos. Se eu dividir 4 por 6, dá 0,6666 infinitamente. Ela é uma dízima periódica. Quem é o período? É o 6, que é o número que se repete infinitamente. Então, o período é aquele número que repete infinitamente. Outro exemplo, 6 sobre 22 avos. Se eu dividir o 6 por 22, dá 0,27, 27, 27, 27 infinitamente. Quem é o meu período? O 27, que é o que repete infinitamente. Dentro disso, eu tenho a minha dízima simples e a composta. A simples é essa primeira que eu apresentei. Após a vírgula, eu tenho um período que se repete. Exemplo, 0,4444. Quem é o período? O 4, que é o meu número que repete. 0,121212. Quem é o meu período? O 12, que é o número que se repete. E eu tenho a minha dízima periódica composta. Após a vírgula, tem uma parte que não repete, ela é fixa, e o período aparece depois. Exemplo, 1,67777. 6 é o que não repete, é o meu período fixo. E o 7 é o meu período que se repete. 0,23424242. O 23, ele não repete. Mas após o 23, o 42 repete infinitamente. Então, o meu período é o número 42. Dentro das dízimas periódicas, nós temos a fração geratriz. A fração geratriz é uma fração que denominou meu número decimal, que é a minha dízima periódica. Então, ela é uma fração irredutível, que dá origem a uma dízima periódica e é chamada de fração geratriz. Podemos, através de um cálculo, calcular a fração geratriz de uma dízima periódica simples ou composta. Exemplo, 0,222. Qual é a regra básica para que eu consiga fazer uma fração geratriz? E lá na minha fração original. Primeira coisa, igualar a dízima periódica a uma incógnita x.
X, Y, Z, a letra que você quiser. Então, eu tenho x igual a 0,222. Qual é o segundo passo? Multiplicar essa dízima periódica por uma base 10. Então, 10 vezes x, 10x. 10 vezes 0,222, eu vou andar com 2 uma casa, 2,222. Depois disso, o que eu tenho que observar? Quando que eu vou parar de multiplicar? Quando o meu período se igualar. Se depois da vírgula o meu período igualou, eu paro e vou para o terceiro passo, que é subtrair a maior equação pela menor. Então, eu vou pegar a maior, 10x igual a 2,222, menos a primeira, x igual a 0,222. Lembrando que eu tenho que pôr vírgula embaixo de vírgula, inteiro embaixo de inteiro, décimos embaixo de décimo. E faço a subtração, tá? Vamos para os exemplos. Eu tenho aqui um primeiro exemplo, 0,333. Primeiro passo, igualar uma incógnita x. X é igual a 0,333 infinitamente. Bom, para que eu possa subtrair, eu tenho que ter uma segunda equação e na minha regra eu tenho que multiplicar por uma base 10. Então, 10 vezes x, 10x, igual. 10 vezes 0,333, eu vou andar com o meu 3 uma casa para trás. Então, vai ficar 3,333 infinitamente. O que eu tenho que observar? Se depois da minha vírgula eu tiver duas equações onde elas se igualam, eu paro e subtraio elas. Se eu olhar a primeira equação, 3,333. Se eu olhar a segunda depois da vírgula, 3,333. Igualou. Então, eu vou pegar a maior equação menos a primeira, 0,333, e vou subtrair. Aqui, se eu fizer 3 menos 3, 3 menos 3, zerou. Zero para chegar no 3, 3, igual. 10x menos x, 9x. Equação do primeiro grau, eu isolo a minha incógnita, o 3 já está desse lado, o 9 está multiplicando, passa dividindo. X é igual 3 sobre 9. Qual é a minha certeza de que eu acertei o meu cálculo? Você vai pegar essa fração e vai dividir ela. Se você dividir ela e ela voltar uma resposta da equação original, a sua conta está certíssima. Vamos para o segundo exemplo. 0,666. Primeiro, eu vou igualar a x. X igual a 0,666 infinitamente, tá? Vou multiplicar por uma base 10. 10 vezes x, 10x. Igual. 10 vezes 0,66, eu vou andar com 6 uma casa. 6,666 infinitamente. Bom, se eu olhar aqui, depois da vírgula, eu tenho 666 e embaixo 666. Bom, igualei, então eu já posso subtrair. 10x igual a 6,666 menos x igual a 0,666 infinitamente. Aqui zerou. Zero para chegar no 6, 6 igual 10x menos x, 9x. Vou isolar x, o 6 já está desse lado, o 9 está multiplicando, passa dividindo. A mesma regra, você vai pegar o 6, vai dividir por 9, se ele der 0,666 e voltar a dízima original, a sua conta está certa. Vamos para mais um exemplo. Eu tenho aqui 0,1555. Toda vez que eu tiver um tracinho em cima do número, quer dizer que esse número, ele repete infinitamente, tá? Então, vamos lá. Primeiro, eu vou igualar a x. 0,1555 infinitamente. Bom, vou multiplicar por uma base 10. 10 vezes x, 10x. 10 vezes 0,1555, o meu 1 vai andar uma casa. Então, vai ficar 1,555
infinitamente. Bom, eu vou analisar aqui a minha base depois da vírgula. Se eu olhar a minha primeira equação, eu tenho 1,5555. E a minha segunda, 5,555. Elas estão iguais? Não, porque uma começa com 1 e a outra com 5. Eu só vou parar quando depois da vírgula tiver tudo 555. Então, eu vou ter que multiplicar essa equação de novo por 10. 10 vezes 10x, 100x, igual. 10 vezes 1,555, eu vou andar com 5 uma casa. Então, eu vou ter que 15,555 infinitamente. Bom, se eu olhar agora a minha última e a penúltima equação, a última depois da vírgula é 555 e a penúltima 555. Então, eu consegui duas equações que depois da vírgula ficou 555. Agora, o que eu vou fazer? O terceiro passo, eu vou pegar a maior equação, subtrair da menor. Então, eu tenho 100x igual a 15,555 infinitamente, menos 10x igual a 1,555 infinitamente. Aqui zerou. 1 para 5, 4. Aqui 0 para 1, 1. 100x menos 10x, 90x. Eu vou isolar x, o 14 já está desse lado. O 90 tá multiplicando, passa dividindo. Qual é a minha certeza de que a minha conta está certa? Eu vou pegar o 14, vou dividir por 90. Se der 0,15555, a minha conta está correta. Observação: não use calculadora. Não subtraia as equações com calculadora, porque não dá certo, tá? Porque nós estamos trabalhando com dízimas periódicas infinitas. Então, eu sempre vou ter décimos e décimos, centésimos e milésimos de resto, tá? Vamos para o último exemplo. Eu tenho 0,4777. Então, primeiro eu vou igualar a x. Quem é o meu período que repete? 777. Então, eu vou ter que multiplicar por uma base 10 aqui, até que ele se iguale, tá? Então, vai ficar 10 vezes x, 10x, igual. 10 vezes 0,477, o meu 4 vai andar uma casa, vai ficar 4,777. Bom, se eu olhar a primeira equação e a segunda equação, elas não se igualaram ainda. Eu vou ter que multiplicar de novo. Então, 10 vezes 10x, 100x. 10 vezes 4,77, eu vou dar o 7 uma casa. Então, vai ficar 47,777 infinitamente. Bom, se eu olhar aqui a minha última equação e a penúltima, elas se igualaram a casa depois da vírgula. Então, eu posso pegá-las duas. 100x igual 47,777 infinitamente, menos 10x igual a 4,777. Isso é tanto para dízima periódica simples ou composta. Vai ter um momento que você vai ter que multiplicar por 10 de novo, aí vai para 1000. Ah, não deu por 1000? Vai multiplicar de novo, vai para 10.000. Até que você localize duas equações que depois da vírgula elas se igualem. Então, aqui zerou. 4 para chegar no 7, 3. 0 para 4, 4. 100 menos 10, x, 90x. Eu isolo x, o 43 está desse lado, o 90 está multiplicando, passa dividindo. Então, eu vou pegar o 43, vou dividir por 90. Se a minha resposta voltar à minha dízima periódica original, a minha fração geratriz está correta. Tá bom? Eu espero que vocês tenham entendido. Obrigado pela participação de vocês.